Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos na nossa jornada mergulhando nas Escrituras do Novo Testamento. Iniciamos essa semana em Mateus capítulo 1 e a nossa leitura bíblica de hoje é Mateus capítulo 5. Eu sempre encorajo os irmãos a fazerem a leitura bíblica do dia, depois ouvirem o áudio e terem o seu tempo pessoal, íntimo com o Senhor, orando, lendo as Escrituras, recebendo do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, amados, nessa leitura de hoje eu quero compartilhar com os irmãos um versículo que está ali em Mateus capítulo 5, o versículo 13. Está escrito assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amados, nós somos aqueles que dão sabor a esse mundo aqui. Nós somos aqueles que manifestam a vida de Cristo. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, nós podemos ver que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós somos os seus representantes aqui nessa terra. Nós o representamos aqui. Quando as pessoas nos veem, o intuito é que elas vejam Jesus. Quando as pessoas vêm até nós, o intuito é que elas possam receber as orientações, os conselhos, as palavras que vêm de Jesus, porque nós o representamos aqui. Nós somos aqueles que dão sabor a esse mundo aqui. Eu acho interessante que Jesus fala assim: agora, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se nós perdermos o nosso sabor, aquilo que dá sabor à nossa vida, que é a vida de Cristo, a fonte daquilo que faz com que as pessoas vejam Cristo em nós é o próprio Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Não é pela nossa capacidade, ou pelo nosso mérito, ou pela nossa performance, mas é Cristo em nós que é a esperança da glória. Se nós perdermos isso, nós não serviremos para mais nada. Exceto para quê? Para sermos jogados fora e pisados pelos homens. Acho interessante essa expressão aí, trazendo para a nossa vida. Agora, como que nós, de fato, vamos manifestar essa vida para sermos o sabor do mundo, para darmos sabor a esse mundo aqui? É exatamente vivendo conforme o Senhor Jesus Cristo ministrou nos versículos anteriores. Os versículos anteriores é a declaração das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram. Amados, se nós vivermos dessa maneira que o Senhor Jesus colocou ali nos versículos, que vai do 1 até o 11, não tem como, é impossível nós permanecermos a mesma pessoa. É com certeza seremos o sal dessa terra. E aí eu quero compartilhar isso com os irmãos um pouquinho sobre exatamente todos esses aspectos que o Senhor Jesus falou, sobre todos os bem-aventurados, as 8 bem-aventuranças que Jesus vem e fala, menciona aqui nesse texto de Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Então, ele começa falando que bem-aventurados são os pobres em espírito. O que seriam os pobres? Outra versão, os humildes de espírito. O que seria isso? Amados, são aquelas pessoas que são destituídas de uma riqueza do aprendizado desse mundo aqui. Pessoas que consideram, assim como o apóstolo Paulo considerou, a sabedoria desse mundo como um lixo. Para quê? Para conhecer a Cristo Jesus. Amado, ser pobre em espírito é reconhecer
que esse mundo aqui não tem nada de bom para nos oferecer. É não receber a sabedoria desse mundo aqui, pelo contrário, receber a sabedoria de Deus, da palavra de Deus. É ser completamente rendido a tudo que Deus é e a tudo que Deus nos ensina. É ser completamente rendido à palavra de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados, se nós vivermos assim, valorizando a sabedoria de Cristo Jesus e abandonando, rejeitando a sabedoria que esse mundo aqui tenta imputar sobre nós, colocar sobre nós, se nós rejeitarmos isso e recebermos com humildade a sabedoria que vem de Deus, com certeza nós viveremos para a glória de Deus. E o resultado é que a promessa de Deus é: o reino de Deus é nosso, e nós sabemos que o reino de Deus habita em nós, é a manifestação de Cristo Jesus. Ou seja, vivendo assim, nós manifestaremos o reino de Deus. Outra forma que Jesus diz ali é: bem-aventurados os que choram. Ou seja, por quê? Porque eles serão consolados. Ou seja, aqueles que choram são pessoas que reconhecem as suas fragilidades. Pessoas que choram são aqueles que reconhecem que necessitam de Deus, que dependem de Deus, que não são arrogantes, que não são prepotentes, pelo contrário, se colocam diante do Senhor numa posição de dependência. Senhor, eu dependo de ti. Essas pessoas serão o quê? Consoladas. E tem uma palavra que o apóstolo Paulo escreve, quando ele vai escrever para a igreja de Corinto, ele diz que da mesma forma que nós somos consolados, nós somos capacitados para consolar. E aí nós nos tornamos o quê? O sal desse mundo. Nos tornamos uma fonte de consolação para as pessoas. Outra característica que o Senhor Jesus falou é que os bem-aventurados são os humildes ou mansos. Mas eu acho isso tão interessante quando nós lemos ali a palavra no original grego, falando que os humildes ou os mansos, eles o que? Eles receberão a terra por herança. E sabe quem são esses humildes, esses mansos que herdarão a terra como herança? E segundo Strong, o dicionário no grego, a declaração do que é humilde, o significado do que é ser humilde, manso, é aquela disposição de espírito com a qual nós aceitamos que Deus lida conosco, sem resistirmos, sem nos opormos àquela forma que Deus atua conosco. Ou seja, quando nós nos colocamos em a disposição de Deus, o resultado é que nós herdaremos a terra por herança, ou seja, manifestaremos a vida de Deus através do nosso viver, conquistaremos, sim, muitas coisas aqui nessa terra, como pessoas, até mesmo bens. Receberemos a terra como herança. E essa herança não é para nós nos orgulharmos, mas para que a vida de Cristo cada vez mais seja manifestada através de nós. Cada vez mais nós sejamos o quê? O sal da terra. Outra característica que Jesus disse é que aqueles que têm fome e sede de justiça, esses são bem-aventurados, porque eles serão satisfeitos. O que é ter fome e sede de justiça? É fome e sede da justiça de Deus. Mas para quem nos ouve aqui, eu já mencionei um pouco sobre isso. O que é a justiça de Deus? É o fato de que Jesus Cristo condenou o pecado que nos prendia. Jesus Cristo condenou, deu o salário que o pecado merecia, que era a morte, para que nele, na ressurreição de Jesus, nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus consiste no fato de que Jesus pagou o preço.
todo aquele que tem fome e sede dessa justiça será uma pessoa que será satisfeita, ou seja, terá satisfação, alegria em sua vida. E assim manifestará a vida de Deus, assim será o quê? O sal dessa terra. Outra bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles vão obter misericórdia. Amados, é não deixar o nosso coração endurecido. É colocar o nosso coração na miséria do outro e compreender o outro. E exercer a mesma misericórdia que Deus exerceu conosco, nós somos capacitados a exercer com os que estão próximos de nós, com qualquer pessoa que estiver ao nosso redor, que nos ofenda muitas vezes, que nos chateie, que nos magoe, nós podemos o que? Exercer a nossa misericórdia, porque Deus foi misericordioso conosco. Nesse aspecto, quanto mais nós reconhecemos o quanto o Senhor foi misericordioso conosco, quanto mais nós reconhecemos a nossa impossibilidade, a nossa incapacidade, mais e mais nós vemos o quanto Deus exerceu misericórdia para conosco, e aí podemos liberar essa misericórdia para as pessoas ao nosso redor. Agindo assim, nós seremos o quê? O sal da terra. Outro aspecto do Senhor, os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que é esse puro de coração? O significado ali é isento de culpa e de condenação. Amados, a palavra nos garante que em Cristo Jesus, todo aquele que está em Cristo Jesus não está mais debaixo de condenação. Pelo contrário, quem está em Cristo Jesus é livre da condenação, já passou da morte para a vida, está em Cristo. E nós podemos viver essa liberdade. Não precisamos mais viver debaixo do fardo, do peso da culpa e da condenação, por causa da obra de Cristo Jesus. E as pessoas que assim vivem, compreendendo que elas não estão mais debaixo da culpa e da condenação, por causa da obra de Cristo Jesus, essas pessoas verão a Deus, terão um relacionamento tão íntimo, tão pessoal com Deus, e manifestarão essa vida, serão o sal da terra. Outros bem-aventurados, os pacificadores, por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são os que amam a paz, são aqueles que buscam viver em paz com todos, são aqueles geradores de paz. Amados, nós não fomos chamados por Deus, feitos nova natureza em Cristo Jesus. Nós não recebemos a vida de Deus para sermos geradores de briga, contenda, discussão. Pelo contrário, nós fomos estabelecidos como representantes de Deus, e o mais extraordinário disso é que nós o representamos por meio da capacidade que vem dele, da vida que ele mesmo depositou em nós, para manifestarmos paz, para sermos geradores de paz onde nós estivermos. Que nós sejamos aquelas pessoas que os outros dizem: puxa, é tão bom estar perto de você, você gera paz. Que nós sejamos assim, amados, é vivendo assim, com esse coração, entendendo que ser pacificador é porque nós já recebemos a paz, que é o próprio Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz e ele habita em nós, e por meio dele é que nós podemos viver em paz e manifestar essa paz. Outro bem-aventurado são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amados, quando nós de fato vivemos a justiça de Deus, que é o entendimento de que não é na nossa capacidade, não é na nossa força que nós somos aceitáveis, justos diante de Deus, mas é por causa da obra de Cristo Jesus. Quando nós vivemos assim, muitas vezes somos o quê? Perseguidos por causa dessa justiça. Mas não precisamos nos abalar por causa dessas perseguições, porque o reino de Deus é nosso.
Nós que compreendemos que a justiça de Deus está em Cristo, na obra que Cristo Jesus realizou, ainda que sejamos perseguidos por causa de Jesus, nós podemos nos alegrar. É exatamente o que fala no versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Ali no 12, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Amados, se nós vivermos assim, nós de fato seremos o sal da terra. É por isso que essa vida, os bem-aventurados refletem uma vida de completa dependência a Cristo Jesus. Não é dependendo da nossa própria capacidade, não é dependendo da nossa própria força, não é dependendo da nossa própria sabedoria, não é dependendo da sabedoria desse mundo, pelo contrário. É dependendo completa e exclusivamente da sabedoria que vem de Cristo Jesus, dependendo completamente da vida que Ele mesmo conquistou para nós, que Ele depositou em nós por meio do seu Espírito. É uma confiança completa em tudo que Cristo é, em tudo que Ele realizou em nosso favor. Se nós vivermos assim, de fato seremos o sal da terra. Mas se nós perdermos tudo isso de vista, se nós tentarmos viver na força do nosso braço, se nós tentarmos viver pautados na sabedoria desse mundo aqui, se nós não recebermos a dádiva da justiça e continuarmos vivendo, confiando na justiça própria, ou seja, nos nossos méritos, na nossa própria capacidade, na nossa performance, se nós continuarmos vivendo assim, nós perderemos o sabor e aí serviremos apenas para sermos jogados fora e pisados pelos homens. Por isso que temos visto muitos e muitos que se dizem cristãos, levando uma vida terrível, literalmente sendo pisado pelos homens pela sabedoria desse mundo, porque não vivem de fato a suficiência de Cristo Jesus, a dependência. Amados, as bem-aventuranças nos mostram um estilo de vida de completa rendição a Deus. Não é um estilo de vida que confia na sua própria capacidade, que confia na sabedoria desse mundo, que confia nas coisas que o mundo oferece. Pelo contrário, as bem-aventuranças nos mostram um estilo de vida de alguém que reconhece que depende de Cristo Jesus. Reconhece que é por causa da obra de Cristo que nós somos salvos. Reconhece que é por causa da obra de Cristo que nós nos tornamos uma nova pessoa. Reconhece que é por causa de Cristo que nós não somos mais culpados, condenados, mas somos tidos como justos e aceitáveis diante de Deus por causa da obra de Cristo. Precisamos nos render a tudo isso, receber plenamente. Sabe, muitas vezes, mesmo sem perceber, nós continuamos mantendo uma estrutura mental de merecimento, amados. Ah, será que eu estou enfrentando isso na minha vida porque eu estou pagando pelos meus pecados? Ou quando nós entramos num julgamento com os nossos irmãos, tá vivendo isso daí porque está em pecado, hein? Amados, se nós de fato vivermos o cristianismo, nós seremos perseguidos, Jesus já falou aqui. E sendo perseguidos, nós devemos o quê? Nos alegrar, porque grande é a nossa recompensa nos céus. Sabe, amados, nós precisamos eliminar, pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a abandonar essa estrutura mental de mérito. Nós vivemos, o mundo é assim. No mundo é tudo pelo mérito. Você consegue algo no seu trabalho pelo seu mérito, pelo seu esforço, por aquilo que você faz. Então é tudo na força do braço. As crianças já são educadas pelo mérito. Se você acertar tudo, se você fizer tudo certinho, você vai ganhar um presente. Então é na capacidade própria. Essa estrutura mental governa as nossas vidas, mas no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus é por causa do mérito de Jesus. Nós simplesmente nos rendemos a tudo que Ele é, a tudo que Ele fez e recebemos pela fé. E ao recebermos tudo, levarmos um estilo de vida de
submissão, perdão, levarmos um estilo de vida de submissão a Deus, de rendição a Deus, recebendo tudo o que Cristo fez em nosso favor pela fé, é assim que nós de fato seremos o sal da terra, daremos sabor à terra. As pessoas olharão para nós e verão, ela é uma fonte geradora de paz. Olharão para nós e receberão misericórdia, se relacionarão conosco e receberão amor, misericórdia de Deus, de nossa parte, vindo da nossa parte. Por quê? Porque somos os representantes de Deus nessa terra aqui. Amados, que eu e você possamos buscar do Senhor esse estilo de vida do reino dos céus, que é completamente diferente do estilo de vida desse mundo aqui. Se nós vivermos como o mundo vive, nós não teremos sabor nenhum. E se não tivermos sabor, não serviremos para nada. Agora, se a nossa vida tem sabor de fato, se a nossa vida está em rendição a Cristo Jesus, a suficiência de Cristo Jesus, compreendendo que é por causa dele, uma vida de humildade, de rendição, Senhor, é pela sua obra, não é pela minha capacidade, é por causa de tudo que vem do Senhor, é Cristo em mim que é a esperança da glória, é por causa do Senhor, Pai. Esse entendimento, amados, esse entendimento nos torna de fato o sal da terra e a luz desse mundo aqui. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, do nosso entendimento, e nós possamos compreender essa vida de completa dependência a Cristo Jesus, a sua palavra e suas verdades. Pai, que eu e os meus irmãos não tentemos viver por meio da nossa própria capacidade, no nosso próprio mérito, que nós abandonemos de fato a sabedoria desse mundo, as estruturas mentais desse mundo aqui, que insistem em colocar o homem no centro. Pai, nós não queremos viver assim. Nós colocamos Cristo Jesus no centro da nossa vida, nós santificamos Cristo como o Senhor de fato do nosso coração e queremos viver assim, porque queremos ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos, nós, dia após dia, nos rendamos mais e mais ao Senhor, em confiança que toda a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou foi consumada, está completa, é perfeita e nós podemos viver em fé nessa obra, Senhor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, de fato, nos rendamos a Ti, dia após dia após dia, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até segunda-feira.